Escolher morar fora do teu país de origem não é uma coisa fácil de se fazer. Na verdade, a escolha até pode ser fácil. Você pode ter várias motivações diferentes. Você pode estar descontente com o teu país, você pode estar apaixonado por algum outro país ou algum outro lugar específico que você tem muita curiosidade de ir. Ou assim como eu, você pode simplesmente ter a curiosidade geral de morar pelo mundo, explorar as coisas que tem por aí. Mas seja qual for o motivo, a escolha até que pode ser simples. O problema é que uma vez que você toma a ação necessária e você vai para esse outro país, a hora de se adaptar lá e chegar, entender o teu lugar naquela cultura e tal, esse processo já é bem mais complexo. E nem sempre você vai achar que ele vai ser suave, que vai ser aquele sonho todo que você achou que ia ser o ideal dos mundos, tal, porque geralmente é assim que a gente acha quando a gente toma essa decisão, né? A experiência nunca é igual para todo mundo, mas ela pode ser bem traumática ou bem difícil de lidar. Provavelmente ela vai ser difícil de lidar para a maioria das pessoas. Eu tô morando fora faz muitos anos, eu já morei em vários países diferentes e até hoje chegar num país novo não é a coisa mais simples do mundo. Geralmente envolve você deixar muitas das suas convicções e dos seus hábitos, do seu jeito de pensar de lado e aprender novas formas de enxergar o mundo, aprender que ali naquela cultura que para a qual você mudou, na qual você está inserido agora, as pessoas não pensam da mesma forma como você pensa. E não só em termos de opiniões ou de... geralmente a gente tende a levar esse tipo de pensamento para as coisas mais radicais. As pessoas são de uma religião muito diferente, ou elas pensam, os hábitos delas são extremamente... Aqui é muito frio, lá é muito calor e tal. Isso é normal, claro, essas coisas vão fazer muita diferença, mas muitas vezes são nas coisas sutis do dia a dia. A pessoa sorri de um jeito diferente, ela reage de uma forma diferente quando você dá bom dia. E esse tipo de coisa é uma coisa que você nunca está preparado para isso. Por mais que você saiba que vai ser assim, você não sabe como vai ser naquele povo, naquele país, naquele lugar que você está. Se isso já muda de lugar para lugar dentro do próprio país, imagina quando você vai para um diferente. Imagina quando você vai para um continente diferente, para uma cultura que é completamente desassociada das coisas que você acredita, das coisas que você aprendeu a vida inteira. Então, é sobre isso que eu queria trocar uma ideia hoje e falar com vocês, que preparar um pouquinho, talvez dar umas ideias de como poderia ser para você minimizar esse impacto e o que você deve estar preparado para encarar quando você for para um país novo, mudar, para viver. Assim que você chega no país diferente que você escolheu morar, ou que você aceitou uma oportunidade de trabalho, ou quando você chegou lá, o que você tem que pensar é que aquele lugar ali não vai, com certeza, pensar e agir exatamente da mesma forma como você pensou e agiu a vida inteira. E é claro que você pode pensar assim, tudo bem, mesmo no meu país, não é todo mundo que pensa e age da mesma forma. E você tem razão. Você vai encontrar algumas pessoas nesse país que também vão provavelmente agir e pensar um pouco mais parecidos com você. Mas só que existem algumas diferenças de base que são diferentes quase que para todo mundo. São algumas coisas que são universais. Por exemplo, se você está no Brasil, você já sabe que é normal você sentar na rua em um barzinho e conversar com os amigos. É normal você tomar álcool na rua. É normal você abraçar as pessoas quando você conhece elas, você dá um beijo na bochecha quando você encontra pela primeira vez. E muitas outras culturas não são assim. Muitas outras culturas, existem culturas onde sentar na rua e conversar assim no barzinho simplesmente não existe. Você só vai se socializar e tal dentro de casa, dentro da casa das pessoas, às vezes num restaurante. Existem lugares onde você não vai abraçar as pessoas que você conhece pela primeira vez. Aliás, muitos lugares não têm esse hábito. Tem gente que já se conhece há muitos anos e quando vai falar tchau não dá um beijo na bochecha em vários lugares. Então, são coisas que para a sua cultura é super normal
e é quase que o automático. Você até acha meio absurdo, a pessoa fala assim, nossa, você vai se ofender se eu tô dando a mão para cumprimentar. Sim, tem culturas que você não pode dar a mão para cumprimentar porque não é educado, não é o hábito, não é normal. Então aquela pessoa vai se sentir desconfortável com aquela situação e você tem que aprender a respeitar aquilo. Um dos erros principais que as pessoas cometem quando elas chegam num país novo é basicamente achar que ela tem que impor a cultura dela naquela cultura nova, como se as pessoas dali tivessem erradas. E isso não faz o menor sentido. No começo você pode até achar que você tá certo e eles estão errados, e que é assim, e lógico e tal. E mesmo que você continuar pensando isso ao longo do tempo, você tem que entender que não é uma questão de estar certo ou errado, é uma questão de respeitar que naquele lugar as pessoas viveram assim a vida inteira. Provavelmente o porquê você acha que aquelas pessoas estão erradas e você tá certo é justamente porque você viveu assim a sua vida inteira. Então para você aquilo ali não faz sentido. E você tem que se colocar no lugar delas e ter empatia de entender que para elas a situação é reversa. Então para elas aquilo ali é o que elas viveram a vida inteira. Então você chegando e querendo impor uma coisa diferente é o que tá errado. Eu tive que voltar pro carro porque tava tão frio lá fora que desligou meu celular, travou. E aí agora eu não conseguia mais gravar. Então eu voltei pra cá e vou continuar aqui. Acho que eu vou terminar o vídeo aqui, talvez. Eu tava falando sobre essas diferenças todas entre as culturas, né? E eu me lembro até hoje de estar na Austrália, por exemplo, conhecendo gente nova, pessoas assim jovens da minha idade ou até mais novas do que eu. 20 e poucos anos, assim, então você imagina que são pessoas que estão acostumadas a socializar mais, estão querendo isso, né? E eu lembro de eu tentando cumprimentar pessoas que eu conheci, principalmente meninas asiáticas, japonesas, chinesas, de culturas ali da Ásia, e chegar para dar um beijo nessas pessoas e elas praticamente ficarem com uma cara de medo, de pavor, daquilo que eu tava fazendo, como se fosse um assédio, uma coisa assim. E eu achar na época, assim, imediatamente, a minha reação imediata foi assim, ficar ofendido de volta e falar, como assim? Eu não tô fazendo nada de errado, né? Desculpa, nossa, não encosto mais, sabe? Aquela coisa assim. E depois disso, depois de tempos, né, que isso aconteceu e que eu me acostumei com isso, lógico que eu respeitei, não fui mais, meio que fui me policiando para não ter esse hábito. Errei algumas outras vezes ainda, porque era tão natural para mim chegar e dar um beijo e falar oi e tal, que eu errei outras vezes, já aconteceu de novo e tal, mas até eu até aprender que era assim, e respeitar isso. E provavelmente passou bastante tempo até eu conseguir entender de verdade o que aquilo significava. Depois de um tempo, eu morando já na Indonésia, no Sudeste Asiático, eu convivi muito com pessoas que tinham uma cultura muito diferente. Eu morava em Jakarta e aquela cultura, ela é uma cultura predominantemente muçulmana. As meninas são muito mais... o contato físico é menos comum. Por mais que eles não sejam o que as pessoas do Brasil pensam, que é o que eu pensava antigamente sobre muçulmanos no geral, é uma visão um pouco mais radical, é uma visão mais a ver com o que você encontra às vezes no Oriente Médio e tal. E lá na Indonésia não é exatamente assim. Eles são bem mais abertos e tem muito menos choque cultural do que o que você vê no Oriente Médio. Mas ainda assim, são pessoas com uma cultura muito diferente e não tem essa cultura do encostar e tal. E vendo isso e vivendo no meio dessas pessoas por muito tempo, eu entendi realmente que aquilo não fazia sentido, que era ofensivo sim, eu chegar e tentar pegar uma pessoa para dar um beijo, aquilo ali era um absurdo praticamente na cabeça daquela pessoa. Mas levou tempo para entender, demandou que eu fosse inserido nessa cultura, que eu convivesse com essas pessoas, que eu visse o jeito e as motivações dessas pessoas, o jeito que elas conviviam entre si, para eu poder falar, não, realmente, quem estava errado era eu. Não faria sentido eu ficar bravo com essa pessoa, porque essa pessoa não foi imediatamente aberta à minha imposição da minha cultura ali, entendeu? Não faz sentido nenhum. E aí, com isso, você aos poucos vai começando a abrir mais a cabeça para outras coisas. Você começa a desenvolver essa habilidade de previamente estar preparado
para coisas desse tipo, né? Reações inesperadas das pessoas que você achava que aquilo não faria sentido, mas que tudo bem. Em princípio, não fique ofendido com o que aconteceu, entendeu? Então, eu acho que essa é uma dica principal para quem está indo para fora do país ou está pelo menos planejando mudar de país. Isso provavelmente vale até para outras cidades dentro do Brasil, por exemplo. Se você está mudando do Sudeste para o Nordeste, do Nordeste para o Sul, do Sul para o Centro-Oeste, enfim. No Brasil, nós somos um país de muitos países, né, de muitas culturas diferentes. Então, também existe essa diferença aí dentro. Mas, principalmente quando você vai para outro país, esteja preparado para isso. Esteja preparado para abrir mão das coisas que você toma como garantidas ou como obrigações e como, entendeu? Até algumas das coisas morais que você tem como base, assim, tem que pelo menos ter paciência e abertura para entender que outras culturas não veem tudo como você vê e que não significa que só por isso elas estão erradas e acabou, entendeu? Até porque isso não é uma dica só para você viver melhor naquele país, porque isso vai te ajudar a viver melhor naquele país, mas também para desenvolver tolerância. O nosso mundo hoje em dia precisa de tolerância, de empatia, de pessoas que se entendam e que conversem mais, que abram diálogo, ao invés de simplesmente odiar e negar a crença dos outros e falar que aquilo não dá e não é suportável, enfim. Tudo tem que ter... O diálogo leva a gente muito mais longe, né? A gente só se desenvolveu como sociedade, o tanto que a gente se desenvolveu por causa dessa troca de informação e da abertura para entender o que o outro pensa, né? Então, eu gostaria de deixar esse primeiro pensamento aqui para vocês e dizer que todas as pessoas que eu vi, e eu vi muitas pessoas, tanto brasileiros quanto outros estrangeiros de outros lugares, morando nos países que não eram os de origem deles, e todas essas pessoas que tentaram negar a cultura local e tentaram adaptar a cultura deles nos locais, ao invés do contrário, de se adaptar na cultura local, essas pessoas não deram certo, digamos assim, entendeu? Acabou falhando, a pessoa cansa, depois de um tempo ela mesma se desgasta, porque você não vai conseguir mudar uma cultura inteira, e ela volta para o próprio país, seja o Brasil ou seja outro, dizendo que não é muito legal, que aquele país era meio... não fazia sentido, ou justificando para si próprio que era o Brasil é onde eu moro mesmo, é ali que eu tô acostumado e isso aqui não é para mim e tal. Se você pretende de peito aberto se dar a oportunidade de morar em outro lugar, vá com isso na cabeça, já vá pensando que você vai ter sim que abrir mão de muitas coisas que você está acostumado a fazer, seja do que você come no dia a dia, até o jeito com que você fala com as pessoas e com que você reage ao que as pessoas falam, isso vai mudar, seja um pouquinho ou seja muito, isso vai mudar. E se você estiver disposto a aprender o porquê essas pessoas vivem dessa forma, a entender de verdade o porquê que eles pensam do jeito que pensam, você vai conseguir, inclusive, curtir essa cultura diferente, aceitar isso. Isso vai tornar você uma pessoa um pouco melhor por dentro, porque você vai conseguir ver a vida de várias formas. Em vez de você enxergar tudo de um jeito só, você vai conseguir ver a vida por óticas diferentes, que é algo que, quando você está no seu próprio país, isso... você só consegue atingir isso provavelmente através de leitura, né? Se você lê muito e tiver acesso a muita informação rica, isso talvez você chegue num nível parecido, mas, de novo, o que significa isso? Essa leitura, ela está te trazendo exatamente isso, essa vivência do que outras pessoas têm para te oferecer, né? Vivências diferentes através da imaginação, enfim, do próprio autor. Então, o que eu recomendo para vocês vão sim, vão para outro país, vão conhecer o mundo, porque vale muito a pena, mas façam isso de cabeça aberta, façam isso já com uma intenção certa de abraçar o que o mundo tem para oferecer, e não só chegar lá e tentar forçar o que você quer oferecer para os outros, entendeu? Acho que é isso o pensamento de hoje. Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo aqui para colocar nesse canal. Tentando um formato um pouco diferente. Eu provavelmente durante os meus vídeos vou experimentar muito com formatos, eu vou fazer mudanças, eu vou colocar desde coisa gravada direto no celular, que nem esse aqui. O meu primeiro vídeo foi só um take só, sem cortar e sem nada, do jeito que foi.
Esse aqui eu já estou tentando cortar algumas coisas. Enfim, eu vou experimentar e vocês que estiverem assistindo isso daqui, vai demorar muito para alguém assistir isso daqui. Eu não estou divulgando para absolutamente ninguém, eu quero que isso seja totalmente orgânico. Mas no momento que começar a pegar e tiver gente assistindo e tal, eu queria que as pessoas comentassem sobre o que acham que funciona, o que não funciona, o que tá legal, o que não tá. Isso aí, vamos trocar ideia, vamos ajudar um ou outro a crescer. Tô aqui para isso. Valeu, beijo e até a próxima.